Olá pessoal, vamos a mais uma aula. Peço a vocês que desde já se inscrevam em nosso canal, compartilhe se gostou do vídeo, deixe seu like, seu joinha, seu gostei. Vamos iniciar mais uma aula falando sobre trigonometria no triângulo retângulo, voltando a uma definição. Trigonometria no triângulo retângulo é o estudo sobre os ângulos que possuem um ângulo interno de 90 graus, chamado de ângulo reto. A trigonometria ela tem a sua importância no nosso dia a dia. É um instrumento potente de cálculo que, além do seu uso na matemática, também é usado no estudo dos fenômenos físicos, na eletricidade, na mecânica, na música, na topografia, na engenharia, entre outros. E qual é a composição do triângulo retângulo? Os lados do triângulo retângulo eles são chamados de catetos e hipotenusa. Os catetos são os lados do triângulo que formam um ângulo reto. Eles são classificados em cateto adjacente e cateto oposto. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ele sendo considerado o maior lado do triângulo retângulo. Então, nós temos aqui um exemplo da visualização de um triângulo retângulo. Vamos reconhecer o triângulo retângulo por este quadradinho aqui, indicando que é um ângulo reto. E aqui nós temos cateto, cateto e a hipotenusa. Agora vamos ver quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente entre esses dois, que vai depender do ângulo que está em evidência, seja o ângulo alfa ou o ângulo beta. Como no exemplo abaixo, nós vamos transcrever esse mesmo triângulo retângulo, analisando, vejamos o ângulo reto. Então, vamos analisar este ângulo aqui, o ângulo alfa. Então, nós vamos ver que o cateto oposto é o cateto que fica em frente a este ângulo. É como se ele estivesse olhando para esse lado. Então, o lado BC é o cateto oposto a esse ângulo aqui, que vamos chamar de ângulo beta. E o cateto adjacente, como nós falamos anteriormente, que os catetos são os lados que formam um ângulo reto, esse aqui seria o cateto adjacente. O cateto adjacente é aquele que fica ao lado de um determinado ângulo, mas não é a hipotenusa. Nós vamos identificar a hipotenusa como aquele lado que está de frente para o ângulo reto. Nesse caso aqui, lado BA é a hipotenusa. E o lado CA é o cateto adjacente. Então, nós vamos verificar, né? Colocando como A, B e C. A nós vamos chamar de hipotenusa. Em relação a esse ângulo aqui, o B é o cateto adjacente e o C, o cateto oposto. Para trabalharmos com o teorema de Pitágoras, vamos dizer que o que é que diz o teorema de Pitágoras? Que a medida da hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos de um triângulo retângulo. Então, nós temos aqui h ao quadrado, vamos chamar h de hipotenusa, é igual ao cateto adjacente elevado ao quadrado, mais o cateto oposto elevado ao quadrado. Ou simplesmente também podemos chamar A de hipotenusa, A ao quadrado, é igual ao cateto adjacente chamando de B, B ao quadrado, mais o cateto oposto chamando de C, C ao quadrado. Então, nós vamos ver aqui uns exemplos, que nós vamos identificar, né, os seus catetos, cateto adjacente e cateto oposto e também a hipotenusa nesta atividade. Qual é o cateto adjacente em relação ao ângulo G? Então, nós visualizando aqui, M é o lado do ângulo reto. O ângulo reto é o lado M. É M. O ângulo G é o ângulo em evidência. Então, como nós vimos, a hipotenusa, chamada de H, é o lado oposto ao ângulo reto. Então, o lado EG é a hipotenusa.
Vimos que o cateto oposto é aquele que está de frente para o ângulo em evidência. O ângulo G, então, o EM é o cateto oposto. E sobrou o MG, que é o cateto adjacente. Então, a nossa resposta correta é MG, o lado MG. A segunda questão, nós vamos ver qual é o cateto oposto em relação ao ângulo N. Observe que o ângulo em evidência é o ângulo N. Então, vamos lá identificar. O ângulo D é o ângulo reto. Então, o lado N é a hipotenusa. Em relação ao ângulo N, o cateto oposto é aquele que está de frente para o ângulo. Então, é o lado ED. Então, a resposta correta seria o lado ED. É o cateto oposto. E quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo? SKY. Então, o ângulo reto é o S. O ângulo em evidência é o K. Então, quem é a hipotenusa? Identificamos como a hipotenusa o lado oposto ao ângulo reto. Então, está fácil a gente identificar. Hipotenusa é esse lado aqui. Então, é o KY ou YK. A primeira alternativa. E o cateto oposto, nós vamos ver em relação a este ângulo, esse lado SY, vamos botar aqui cateto oposto, e o cateto adjacente é o lado SK ou KS, tanto faz, cateto adjacente. Vamos ver algumas relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, as razões trigonométricas são as relações existentes entre os lados de um triângulo retângulo. As principais são o seno, o cosseno e a tangente. E nós vamos estar vendo aqui, seno é a razão entre o cateto oposto e a sua hipotenusa. Nós vamos identificar isso no triângulo. A divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Nós encontramos o seno, uma das razões trigonométricas. O cosseno é a outra razão. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, nós vamos também ver alguns ângulos, uma tabela dos ângulos notáveis, que vai ser muito útil para a resolução de algumas atividades. Nós vamos seno, cosseno e tangente, e os ângulos são 30, 45 e 60. Então, o seno de 30 graus é 1/2. O seno de 45 graus é raiz de 2/2. E o seno de 60 graus, raiz de 3/2. O cosseno, vamos observar que o cosseno de 30 graus é igual ao seno de 60 graus, raiz de 3/2. O cosseno de 45 é igual ao seno de 45, a raiz de 2/2. E o cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30 graus, que é 1/2. E a tangente, raiz de 3/3, é o tangente de 30. A tangente de 45 graus é igual a 1. E a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Na próxima aula, no nosso próximo vídeo, nós vamos resolver algumas atividades referentes às razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, e vamos também estar utilizando esta tabelinha com os ângulos notáveis. Ok, pessoal? Até a próxima. Que Deus abençoe a todos.